Paulo Dantas, primeiro secretário, para a chamada dos senhores deputados. 11 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número, passo a palavra ao nosso querido deputado Davi Davino para a leitura das atas das sessões anteriores. Aos 11 dias do mês de abril do ano de 2019, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 15 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Davi Davino Filho, ocupando a primeira secretaria, Tarciso Freire, ocupando a segunda secretaria, Ivan Beltrão, Marcos Barbosa, Breno Albuquerque, Bruno Toledo, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Davi Maia, Fátima Canuto, Flávia Cavalcante, Gilvan Barros Filho, Inácio Loyola, Jairzinho Lira, Jó Pereira, Léo Loureiro, Ricardo Nezinho e Silvio Camelo. A número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. É lida, discutida e aprovada a data da sessão ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias. Indicação número 107/2019, subscrita pelo deputado Davi Davino. Discutido e aprovado o requerimento número 145/2019, subscrito pelo deputado Galba Novaes. Requer moção de pesar pelo falecimento da senhora Carmélia Quixabeira Bandeira, ocorrido no dia 10 de abril do corrente ano. Requerimento número 146/2019, justificativa de ausência do deputado Antônio Buquerque no dia 10/4. Requerimento número 147/2019, subscrito pelo deputado Davi Maia. Requer marcação de sessão especial para debater sobre a coleta seletiva em Alagoas. Requerimento número 148/2019, subscrito pelo deputado Davi Maia. Requer sessão especial para debater sobre enfermagem, uma vez para liderar e saúde para todos, no dia 31 de maio do corrente ano, às 9 horas. Esgotada a matéria do expediente. Na hora do expediente, ocupa a tribuna o deputado Davi Maia. O orador relata sua participação no Brasil Conference, Boston, nos Estados Unidos, e Fórum da Liberdade em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na semana passada, fazendo uma prestação de contas dos dois eventos. Na ocasião, diz sua honra em representar Alagoas, ressaltando que volta entusiasmado e empenhado em aplicar aqui no Estado muitas ideias que podem acontecer. Em apartes, o deputado Bruno Toledo, Léo Loureiro, Davi Davino Filho e Léo Loureiro. Está errado isso. Léo Loureiro. Parabenizam o orador. Pega uma caneta para eu riscar aqui. Parabenizam o orador e contribuem com seu pronunciamento. Da tribuna, o deputado Davi Davino Filho destaca a regularização da distribuição de colírios para o glaucoma. Em apartes, o deputado Bruno, Léo Loureiro e a deputada Jó Pereira solidarizam-se com o orador. Encerrada a hora do expediente, passa-se a ordem do dia. São discutidas e encerradas as discussões das seguintes matérias. Discussão única do veto parcial ao projeto de lei número 635/2018. Quando da discussão, a deputada Jó Pereira e os deputados Bruno Toledo e Davi Maia manifestam-se pela derrubada do veto. Discussão das indicações. Discussão das indicações número 101, 102, 103, 104, 105, 106/2019. Quando da discussão das indicações número 106/2019, o deputado Inácio Loyola justifica sua iniciativa. Também para discutir os deputados Davi Davino Filho, Davi Maia, Ricardo Nezinho e as deputadas Jó Pereira e Cibele Moura. Solidarizam-se com a iniciativa. Discussão única dos requerimentos números 138, 139 e 140/2019. Encerrada a ordem do dia. Não há oradores em explicações pessoais. Pela ordem, o deputado Inácio Loyola reporta-se ao documento que recebeu do Estado do Ceará, que trata do falecimento do DENOX, Departamento Nacional de Obra contra a Seca, discorrendo sobre o assunto. Em questão de ordem, os deputados Davi Davino e Cabo Bebeto parabenizam o coronel do Vale
por ter recebido uma comissão da cidade de Capela. Isso aqui está errado, é Davi Maia, viu? Olha, está errado essa ata, viu? É Davi Maia aqui. É. Tá. É. Isso aqui está toda... E Cabo Bebeto parabeniza o Coronel do Vale por ter recebido uma comissão da cidade de Capela, a qual vem sofrendo com a questão da violência. O senhor presidente chama a atenção com a questão da violência. O senhor presidente chama a atenção dos senhores deputados sobre indicações para outros entes federativos. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão especial de amanhã, em hora regimental, e encerra a presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em atas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. Para constar, eu, Denis Pereira Madeiro, digitei o texto desta e dou fé e assino. E eu, Iridê Gomes Grangeiro, redatora de atas, redigi e assino. E eu, deputado Davi Davino Filho, servindo a segunda secretaria, subscrevo. Isso é tudo, senhor presidente. Obrigado, deputado Davi. Deputado Paulo Dantas, para a leitura do expediente da sessão de hoje. Indicação número 108 de 2019, autor, deputado Cabo Bebeto. Apelo ao excelentíssimo governador Renan Filho e ao ilustre secretário de Estado de Segurança Pública, Coronel Lima Júnior, que mobilizem esforços para que sejam implantado o programa Ronda no Bairro, através da Polícia Militar no município de Capela. Indicação número 109 de 2019, autor, deputado Breno Albuquerque. Indicação a ser encaminhada ao excelentíssimo senhor governador do estado de Alagoas, com a finalidade de que seja concluída a reforma do Hemocentro de Alagoas, unidade de Arapiraca, bem como requerer esclarecimentos sobre os motivos para o atraso da obra. Indicação número 110 de 2019, autora deputada Fátima Canuto. Indicação a ser encaminhada ao excelentíssimo senhor governador Renan Filho e ao secretário de Estado da Infraestrutura, o senhor Maurício Quintela Malta Lessa, e ao diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem de Alagoas, DR, senhor Helder Gazaneu, para que empreendam esforços no sentido de promover a devida melhoria na malha rodoviária, mais especificamente nas estradas vicinais do município de Joaquim Gomes. Indicação número 111 de 2019, autora a deputada Fátima Canuto. Encaminha ao excelentíssimo senhor governador Renan Filho e ao secretário de Estado de Saúde, senhor Cláudio Alexandre Aires da Costa, para que, sensibilizados com a política pública voltada para a inclusão social de surdos, empreendam esforços no sentido de disponibilizar intérprete da língua brasileira de sinais nas unidades de saúde da rede pública do estado de Alagoas, promovendo a aplicação da Lei Federal número 10.436, de 24 de abril de 2002, regulamentada pelo Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Indicação número 112 de 2019, autora a deputada Fátima Canuto. Indicação a ser encaminhada ao excelentíssimo senhor governador Renan Filho e ao secretário de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social, o senhor João Emanuel Barros Lessa, reiterando a solicitação feita por meio da indicação de número 01/2019, protocolizada nesta casa em 6 de fevereiro de 2019, no sentido de empreender esforços para a retomada do programa Cestas Nutricionais. Indicação número 113 de 2019, autor deputado Breno Albuquerque. Indicação a ser encaminhada ao excelentíssimo senhor governador do estado de Alagoas, com a finalidade de sugerir uma melhoria no atendimento na central já, conforme a justificativa abaixo.
Indicação número 114 de 2019, autora deputada Fátima Canuto. Indicação a ser encaminhada ao excelentíssimo senhor governador Renan Filho e ao diretor-presidente do Instituto de Inovação para Desenvolvimento Rural Sustentável de Alagoas, EMATE, senhor Eliseu Rocha Rego, no sentido de empreender esforços para a retomada do programa PAA Alagoano. Indicação número 115 de 2019, autor deputado Gilvan Barros Filho. Apelo ao excelentíssimo senhor governador e ao vice-governador e à direção-geral do DR, no sentido de que todos os esforços sejam feitos objetivando a implantação de redutor de velocidade na rodovia AL 210, em frente à Escola de Educação Básica Maria Estela Cabral de Almeida, em Capela. Requerimento número 149 de 2019, autor deputado Silvio Camelo. Requer à mesa, na forma regimental, a designação de sessão solene para homenagear o Dia do Marinheiro. A Batalha Naval do Riachuelo travou-se em 11 de junho de 1865, às margens do arroio Riachuelo, um afluente do rio Paraguai, na província de Correntes, na Argentina. É considerada pelos historiadores militares como uma das mais importantes batalhas na Guerra do Paraguai. Requerimento 150 de 2019, autora a deputada Fátima Canuto. Requer à mesa, na forma regimental, a realização de sessão especial com o tema Respeito à Pessoa Idosa, onde há cuidado, não há violência. Requerimento número 151 de 2019, autor deputado Inácio Loyola. Requer à mesa, na forma regimental, justificativa de ausência das sessões dos dias 16 e 17 de abril. Requerimento número 152 de 2019, autor deputado Antônio Albuquerque. Requer à mesa, na forma regimental, justificativa de ausência da sessão do dia 11/4. Requerimento número 153 de 2019, autor deputado Silvio Camelo. Requer à mesa, na forma regimental, a designação de sessão solene para homenagear o grupo literário alagoano, seja em prosa ou verso, passando por diversos gêneros. A literatura é definida pela técnica de compor e expor textos escritos. Requerimento número 154 de 2019, autora deputada Ângela Garrote. Requer na forma regimental justificar a ausência nas sessões dos dias 9, 10 e 11 de abril. É o que consta no expediente, senhor presidente. Muito bem, deputado Paulo Dantas. Obrigado. Está escrito na nossa em horário do expediente, o deputado Silvio Camelo, para fazer uso da palavra. Por favor, deputado Silvio. Vossa Excelência, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente dessa casa, deputado Marcelo Vitor, excelentíssimas senhoras deputadas, excelentíssimos senhores deputados, servidores dessa casa, imprensa que diariamente cobre os nossos trabalhos. O que me traz à tribuna na tarde de hoje, senhor presidente, vem a ser dois assuntos. Primeiro, dei entrada na tarde de hoje em um requerimento solicitando que a empresa Equatorial Energia de Alagoas, que há pouco tempo passou a ser a empresa que fornece energia para todo o estado de Alagoas, possa avaliar este requerimento que, se aprovado nesta casa, e com certeza deverá ser aprovado por nossos pares, possa fazer o estudo para que diminua a tarifa no estado de Alagoas. Em vez de aumentar, ela possa ou congelar ou diminuir a tarifa após os estudos. E estou aqui dizendo o porquê desse nosso requerimento.
quando do lançamento do edital para a concorrência à compra da Companhia de Energia de Alagoas Antiga Ceal, existia um item que falava em redução de custos. Ora, se está reduzindo os custos, pode-se reduzir a tarifa. O segundo item é a quitação antecipada dos empréstimos do governo Dilma, senhor presidente, conhecido como conta ACR. Eu não sei se vossas excelências se lembram, mas no governo Dilma foi feito um empréstimo para diminuir o valor da conta de energia. E esse empréstimo, ele foi pago de forma antecipada, ele estará sendo pago nos próximos meses de forma antecipada. E também esse empréstimo, ele fazia parte dos custos para o valor justamente da tarifa. Ora, se diminuindo os custos que já está sendo feito, diminuindo a questão deste empréstimo e também a inexistência de concorrência no estado de Alagoas para fornecimento de energia. Claro, se você não tem concorrente, você pode muito bem baratear os seus custos, além de no próprio edital dizer que teria que haver um combate de pelo menos 20% nos desperdícios de energia elétrica existentes em nosso estado. Então, todos esses fatores, senhor presidente, faz com que nós possamos dar entrada nesse requerimento, principalmente a quitação do débito, que onerava muito o cálculo da tarifa, e tendo esse débito sendo quitado, tem que ser baixado justamente o valor do cálculo para que se possa diminuir o valor que é cobrado da população, tanto comercial, como industrial, como residencial aqui no estado de Alagoas. Fica para o debate desta casa esse nosso requerimento, senhor presidente. Gostaria também, senhor presidente, de fazer aqui um breve relato sobre a vinda do FEComércio aqui na semana passada, apelar aos senhores deputados e às senhoras deputadas sobre um veto do governador que será votado hoje. Estive ao lado do deputado Chico Tenório na Secretaria da Fazenda, onde fomos conversar justamente com os técnicos da Secretaria da Fazenda para entendermos realmente se havia uma bitributação ou não com essa questão que estava sendo tratada aqui nesta casa. E os técnicos da Secretaria da Fazenda emitiram a nota técnica para os senhores deputados, que estou aqui disponibilizando para cada um que tiver interesse de ler a nota técnica, mas vou explicar aqui rapidamente para que vossas excelências entendam. O CMS, ele é um imposto que ele é gerado quando você compra a mercadoria, você compra por um valor e aquele valor está ligado a um determinado alíquota de CMS. Quando você faz a transferência de uma empresa para outra, empresa do mesmo dono, com o mesmo CNPJ, ele não gera um novo ICMS. Claro, tem que ser tirado da matriz, colocado para a filial, mas esta operação, ela não gera ICMS. O cálculo chega ao valor zero, porque você tirou da matriz, colocou para a filial, então há uma questão aqui de débito e crédito de ICMS. Não corresponde a um novo imposto. Então isso, eu tive uma reunião há poucos instantes com técnicos também do FEComércio, quando eles entenderam qual era a preocupação da Secretaria da Fazenda e também qual é essa dinâmica que existe em todos os estados da federação. Podemos ver aqui no estado de São Paulo a lei que similar à que existe no estado de Alagoas, e o item do artigo 2º, eu vou ler para vossas excelências. Ocorre o fato gerador do imposto. Item 1. Na saída de mercadoria a qualquer título de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Vamos ler aqui o que diz a lei do estado do Ceará. Eu poderia trazer aqui de todos os estados, trouxe 2 estados para exemplificar para vossas excelências. Vamos lá. Lei número 12.670, de 27/12/1996, do estado do Ceará. No seu artigo 3º, considera-se como ocorrido o fato gerador do ICMS no momento, item 1, da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular.
Então, como vossas excelências podem ver, o que diz a lei de São Paulo é igual ao que diz a lei do Ceará, que é igual ao que diz a lei de Alagoas. Todos os estados, eles agem da mesma forma. O ICMS, vou dizer aqui rapidamente para vocês entenderem. As lojas americanas, vamos dar um exemplo, de São Paulo. Passou a mercadoria para as lojas americanas de Maceió. Então foi feita uma venda, vamos colocar outra loja. Vamos colocar a Consul, vendeu para a loja americana de Maceió. Quando a Consul vendeu para a loja americana de Maceió, gerou naquele valor uma alíquota de ICMS de crédito. Quando gerou aquele crédito, a loja americana de Maceió vai passar essa mercadoria para a loja americana de Arapiraca. Então, quando sai de Maceió e vai para Arapiraca, não gera, a alíquota do imposto é zero, porque é débito e crédito, crédito e débito, a não ser que se mudasse o valor da venda. Então, quando você coloca uma geladeira por R$100 em Maceió, e você passa essa mesma geladeira por R$100 para Arapiraca, não existe pagamento de imposto aí no caso, porque é crédito e débito de ICMS. Existiria sim, se fosse o valor diferente do que foi comprado. O que foi comprado de São Paulo para Maceió e que foi transferido de Maceió para Arapiraca. Então, senhores deputados, não existe a bitributação. Isso aí não existe. O que existe é uma questão de crédito e débito do valor que está colocado naquela mercadoria. Caso aquela mercadoria seja passada para um outro estado, mas do mesmo CNPJ, também não existirá tributação. Isso é feito porque as secretarias das fazendas de todo o país, elas, através do COFAS, elas fazem essa lei justamente para que o procedimento seja igual para todos os estados. Só existe incremento de imposto, só existe imposto a pagar caso haja uma majoração do valor da mercadoria. Se a geladeira que chegou por R$100 pagou, vou dar um exemplo, 20 de ICMS, se ela foi vendida por 150, aí haverá sim o pagamento do ICMS apenas em cima dos 50 a mais do que a compra. Então, essa foi a explicação que a Secretaria da Fazenda nos passou com a sua nota técnica, e eu passo para vossas excelências nesse instante, e que digo aqui sem medo de errar, não existe a bitributação nessa questão. Então nós vamos analisar daqui a pouco, consta da pauta de hoje, este veto, e que está dirimida essa dúvida. Não existe a questão da bitributação da mercadoria, que isso fique bem claro para os senhores deputados e as senhoras deputadas. Muito obrigado. Deputado Silvio, o nosso querido deputado Davi Maia pediu uma parte a Vossa Excelência. Deputado Davi Maia. Eu não vou falar agora, deputado Silvio Camelo, da bitributação, não, porque eu falarei logo após Vossa Excelência. Mas eu queria me juntar a Vossa Excelência na questão da Equatorial Energia, do seu requerimento, para que essa casa aprove logo essa solicitação à empresa. Inclusive, eles estão aguardando o cálculo da tarifa pela ANEEL. Porque aquela informação, que inclusive foi o presidente da própria empresa, que erroneamente publicou, dizendo que iria ter aumento, nem ele sabe se vai ter aumento ou não. Ou seja, o cara, num afã de dar uma informação, na primeira entrevista coletiva, bota os pés pelas mãos e dá uma informação dessa, deixando todo mundo temeroso, inclusive Vossa Excelência, e eu comum com Vossa Excelência. Mas eu quero me juntar a você e que esse requerimento seja logo colocado em pauta e aprovado. Agradeço a Vossa Excelência e sim, realmente é uma preocupação de todos nós essa questão da tarifa que onera muito a nossa população, tanto o comércio e a indústria, e que a nova empresa possa avaliar esses questionamentos que nós estamos fazendo para que se baixe o valor da tarifa. Muito obrigado, deputado Davi Maia. Obrigado, deputado Silvio. Nosso querido deputado Davi Maia, em substituição ao deputado Silvio Camelo, Vossa Excelência tem a palavra na hora do expediente.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, antes de entrar na pauta do dia, senhor presidente, volto à tribuna para tratar de uma situação que está deixando a população brasileira perplexa. Pois bem, senhor presidente, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que a revista Cruzoé e o site O Antagonista retirassem imediatamente do ar a reportagem da última edição da revista que cita o presidente da Corte, o eminente ministro Dias Toffoli, em ato claro de censura à imprensa livre. A reportagem tem origem em um documento que consta nos autos do processo referente à Operação Lava Jato, ou do empreiteiro Marcelo Odebrecht, responde ao esclarecimento sobre a identidade de um apelido, o amigo do meu pai. Em sua decisão, o eminente ministro Alexandre de Moraes afirma ver claro abuso no conteúdo da matéria veiculada. E esse é um caso gravíssimo, senhor presidente e nobres colegas, pelo fato de parecer estar sendo estabelecido aos meios de comunicação uma espécie de censura prévia, pois normalmente, quando vemos casos desses sendo julgados, a matéria original continua no ar, até os fatos terem sido apurados, esclarecidos, e caso haja decisão contrária ao meio que a publicou, e corre a indenização e demais efeitos decorrentes da condenação. Eu mesmo já fui vítima de fake news aqui em Maceió e procurei a justiça para que houvesse retratação do meio de comunicação. Não pedi que o jornal ou que o site fosse retirado do ar. Como se tudo isso não bastasse, o ministro ainda estipulou uma multa diária de R$100 mil e mandou a Polícia Federal ouvir os responsáveis pelo site e pela revista em até 72 horas. Não podemos criminalizar a imprensa, senhor presidente, para não entrarmos no risco da ditadura judiciária. E agora há pouco, antes de entrar aqui nesse plenário, recebo uma notícia mais alarmante ainda. O ministro Alexandre de Moraes ordena o bloqueio das redes sociais, do WhatsApp e WhatsApps de críticos do STF. Certamente, caros colegas, fica claro que esse não é o melhor caminho para resolver a situação. Defendo, como liberal convicto que sou, desde os meus 16 anos, a plena e irrestrita liberdade de imprensa. Dentro dos parâmetros legais, para mim, nesse caso, fica bastante visível que não houve uma ponderação por parte da Corte Suprema, que, nesse caso, investiga e julga. Pois, como falei anteriormente, existem meios legais e apropriados para resolver tal situação, deputado Léo Loureiro. Senhor presidente, meus colegas, não poderia deixar de fazer esse registro nesse dia, para que todos nós possamos refletir sobre esses tempos sombrios que estamos vivendo. Mas, senhor presidente, dando continuidade, vamos falar hoje da votação, que são importantes para esse legislativo. Os vetos hoje tratados são oportunidades únicas para que possamos demonstrar ao governo do Estado que possuímos capacidade plena no exercício de nossas competências. Primeiramente, senhores deputados, senhoras deputadas, volto a falar do Conselho do Fundeb. Como já demonstrei, deputada Ângela Garrote, a lei por nós aprovada em nada contraria a legislação. E não só não contraria, como também não apresenta qualquer inconstitucionalidade, como bem foi fundamentada pela deputada Jó Pereira no seu relatório. Mas Vossa Excelência falava antes do plenário que tinha dúvida sobre a legalidade. Posso ler para Vossa Excelência. O governo apresenta como fundamentação jurídica do veto uma suposta ofensa direta ao artigo 24, parágrafo 10º, inciso 1º e 4º da Constituição Federal. Vejamos o que diz a Constituição. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento da inovação. No inciso 1º, no âmbito da legislação concorrente e competência da União, limita-se a estabelecer normas gerais, deputada Flávia. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. Nós não estamos sendo contrário, nem à portaria, nem à lei federal. Estamos sendo complementares, deputado Bruno Toledo. Voltando ao nosso discurso, o entendimento jurídico, o inciso vetado pelo governo,
não possui qualquer inconstitucionalidade, visto que não afronta a legislação federal, apenas suplementa, complementa, como eu disse. Todos os membros impostos pela legislação federal e pela portaria do FNDE continuam a compor o Conselho do Fundeb. Apenas há o acréscimo democrático de 2 representantes de Assembleia. A Assembleia Legislativa possui, nesse caso, competência constitucional concorrente suplementar para legislar sobre a questão relacionada à educação, não havendo óbice para o acréscimo de 2 membros do Conselho do Fundeb. Portanto, senhor líder, compartilho do entendimento da nobre relatora e defendo que votemos pela derrubada do veto e pela manutenção das 2 vagas na Assembleia. Repito, vamos derrubar o veto, senhores parlamentares. Estou aqui refletindo com vocês especialmente sobre o poder constituído a cada um de vossas excelências pelos seus eleitores. A vocês que saíram das suas casas e conquistaram milhares de votos, deputado Davi Davino. Não deixe que ninguém diminua, nem quer que seja 1 centímetro, deputado Ivan, do mandato que Vossa Excelência conquistou, nem que esse seja o governador. Por fim, senhor presidente, em relação ao programa Contribuinte Arretado, conclamo os membros da Frente Parlamentar pelo Comércio, Vossas Excelências que de livre e espontânea vontade assinaram aquele documento, e a saírem hoje em defesa dos comerciantes de Alagoas. É hoje que nós vamos mostrar, nesta casa, quem defende os comerciantes. O veto parcial do governo, além de todas as questões jurídicas bem fundamentadas pelo ilustríssimo deputado Bruno Toledo, é um absurdo por afrontar entendimentos da jurisprudência do STF e STJ. No mais, não é válido o argumento do governo pela iniciativa privada, uma vez que essa possui poder de emendar projetos, desde que respeitada a pertinência temática. Apenas para deixar claro, caros colegas, fica claro pelo relatório que julgados no STF da súmula do STJ defendem a não incidência do ICMS sobre o mero deslocamento de equipamentos ou mercadorias entre estabelecimentos de titularidades. E não acreditem que o comerciante não será prejudicado. Se mantivermos esse veto, se essa casa mantiver hoje o veto, estará colocando os comerciantes, obrigando-os a ir à justiça, deputado Léo Loureiro. Num momento claro que toda a classe do comércio passa por uma crise. Não está escrito em lugar nenhum, deputada Flávia Cavalcante, que não será bitributado. Isso pode ser um entendimento dos fiscais, mas a qualquer momento, independente da vontade de nós dessa casa, basta um fiscal querer cobrar e ele vai cobrar. Imagine, Vossa Excelência, um pequeno comerciante na sua cidade de São Luís do Quitunde, tem um mercado em Matriz do Camaragibe e leva a mercadoria dele de Matriz para São Luís, ou de São Luís para Matriz, e ele vai ser cobrado. Não tem lugar nenhum da lei que proíba, só nós aqui nesse momento podemos proibir. Isso, senhor presidente, é suficiente para entendermos que o veto do governo causará uma situação absurda de que o contribuinte do ICMS será indevidamente tributado, mesmo que a saída da mercadoria ocorra para o estabelecimento do mesmo titular, o que é extremamente danoso aos nossos comerciários. Por isso, nobres colegas, finalizo esse discurso aos membros da Frente Parlamentar de novo, que honrem nosso compromisso em defesa do comércio alagoano e votem pela derrubada desse veto. Muito obrigado. Deputado Bruno. Deputado Bruno Toledo, por favor. Deputado Davi Maia, eu quero aparteá-lo neste momento, primeiro para parabenizá-lo por sempre combativo, sempre coerente em suas pautas. E quero destacar aqui, deputado Davi Maia, que por dever de ofício, eu preciso reconhecer, deputado Cabo Bebeto, que o programa Contribuinte Arretado trouxe benefícios para o contribuinte. O programa, na sua essência e outros artigos, por exemplo, traz reduções de multas, colaboração com o fisco, permitindo inclusive correção de erros. E o programa Contribuinte Arretado, sem dúvida nenhuma, certamente trará benefícios para o setor produtivo de Alagoas. Precisamos reconhecer isso. Nós não estamos aqui
apenas para fazer a crítica pela crítica. Então, inclusive aqui quero reconhecer e destacar que o programa Contribuinte Arretado vem sim numa pauta do próprio setor produtivo e que nós precisamos também aqui reconhecer. Mas os artigos vetados, deputado Davi Maia, nós já alertamos, debruçamos sobre ele, falamos sobre ele, o meu entendimento continua o mesmo e quero crer que todos os senhores parlamentares já tenham sua opinião formada. Mas quero também falar e chamar aqui a atenção para uma questão, deputado, que me parece elementar. Ora, a Assembleia querer trabalhar, o Poder Legislativo querer participar da discussão. Nossos membros aqui, inclusive o deputado Ronaldo Medeiros, já teve a honra de, representando esse poder aqui, presidir o Conselho. E aí agora, nesse momento, a gente abrir mão da vaga do Poder Legislativo dos Conselhos do Fundeb. Ora, por que isso? Um poder que é tão harmônico com os demais poderes, poder que sempre tem um apoiamento aqui maciço, que inclusive é reconhecido pelo senhor governador da parceria do Poder Legislativo com o desenvolvimento do Estado de Alagoas, e nesse momento ser tirado do Conselho do Fundeb. Isso não há razão. É importante para a democracia, é importante para esse contrapeso entre os poderes, que nós tenhamos voz sim, porque aí, deputado Davi Maia, estará representado também uma parcela da sociedade grande, que deposita nos senhores parlamentares aqui a confiança em representá-los. Então eu faço um apelo aos senhores deputados que não tirem de nós mesmos aqui a condição de discussão num conselho tão importante. Tivemos aqui matérias já nesse início de ano aqui, efervescentes acerca da educação, e que nos afastar mais ainda dessa discussão, deputado Davi Maia, é fragilizar a democracia. Então faço um apelo aqui a todos já bancada governista, os que já se intitulam independentes, ou até mesmo aqueles que já se dizem de oposição. Isso é uma pauta do Legislativo. Não vamos tirar de nós mesmos essas prerrogativas de discutir. Então agradeço a Vossa Excelência, deputado Davi Maia, e espero que essa tarde esta casa não cometa o grande equívoco de se autofragilizar. É isso que eu espero. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Bruno Toledo. Antes de passar a parte ao deputado Francisco Tenório, presidente, eu queria um dia chegar à paz de espírito do deputado Bruno Toledo, que explica as coisas numa tranquilidade, numa calma. Eu fico logo angustiado, deputado Bruno Toledo, mas muito obrigado pela sua parte. E leiam, por favor. Vai chegar, é experiência, deputado Davi. Daqui a pouco Vossa Excelência vai chegar. Calma. E eu peço que leiam o parecer do eminente deputado Bruno Toledo, que está com vocês. Parecer sobre o veto. Como ele bem disse, o Contribuinte Arretado é um ótimo programa, porque tem um bom técnico na secretaria, que é o Gelson Santoro, apesar da sua voracidade por arrecadação. Mas é um bom técnico, construiu junto com o comércio um bom programa, deputado Gilvan Barro. Agora, nós não podemos deixar que, ponto 1, prejudiquemos o comerciante. E ponto 2, a questão do veto do Fundeb, que essa casa recue 1 centímetro com um mandato menor. Deputado Chico Tenório, por favor. Senhor presidente, eu havia me inscrito para após o deputado Davi Maia usar a palavra. Mas como o tema é o mesmo, posso retirar? Eu quero aproveitar uma parte do deputado Davi Maia e já pedir a Vossa Excelência, caso a gente ultrapasse o horário, conceda mais alguns minutos para complementar. Concedo sim. Então, Vossa Deputado Excelência, Davi Maia. abre mão da inscrição, não é isso? Abro mão da inscrição. Deputado Davi Maia, o veto que trata da questão da contribuição, vamos dizer assim, do comerciante que tem a sua empresa e que tem uma filial e faz a transferência de mercadoria da matriz para a filial, eu tive o cuidado de procurar técnicos da Secretaria da Fazenda e eles nos explicaram, e não há nenhum prejuízo ao comerciante em se manter o veto, porque não há nenhum acréscimo de imposto quando ele transfere a mercadoria da matriz para a filial. E vice-versa. Só se é cobrado algum imposto quando a mercadoria é vendida, que seja na matriz, ou na filial, ou em outra filial.
porque todo o crédito tributário adquirido na compra da mercadoria, ele é simplesmente debitado na matriz e creditado 100% na filial. Então, sendo assim, não há prejuízo. Dessa forma, eu voto e recomendo o voto pela manutenção do veto nesse tópico. Mas gostaria, senhor presidente, senhores deputados, especialmente o deputado Davi Maia, que está na tribuna, de me referir ao outro veto, ao veto do Conselho Consultivo do Fundeb. Tive o cuidado de ver essa matéria. A lei existente até o último conselho, até dias passados, a lei aprovada por esta casa de 2007, ela mantém 14 membros do conselho, entre eles 2 membros indicados por este Poder Legislativo. Este conselho, como disse o deputado Bruno, chegou a ser presidido pelo deputado Ronaldo Medeiros, como membro indicado por este poder, e que acumulava a função de líder do governo. Quando é agora o secretário de Educação, final do ano passado, manda um projeto de lei para esta casa, tirando os 2 representantes do Poder Legislativo, reduzindo essa quantidade de 14 para 12. E o Poder Legislativo resgata por emenda essas 2 vagas do próprio poder, aprova esse projeto de lei, manda ao Executivo, mantendo as 2 vagas que já existiam na lei anterior. O secretário de Educação gosta de induzir o governador a erro, como já fez em outras vezes nesta casa, quando fez na época que se discutiu o passe estudantil para os estudantes da rede estadual de ensino. E em toque de caixa aqui para atender uma solicitação do vice-governador, nós aprovamos esse projeto de lei contra a minha orientação, que na época contestei, mas foi aprovado e, resultado, o próprio governador chegou a vetar um projeto de sua autoria, porque depois que ele viu que tinha cometido erros. Então, já é useiro e vezeiro em tentar induzir o governador a erro, como está induzindo mais uma vez desta feita. E aí ele justifica que o projeto fere a lei federal, quando não é verdade. A portaria que trata desse tema é uma portaria do Ministério da Educação, não é lei. E a Constituição prevê a competência concorrente para legislar. Então, a lei de Alagoas é apenas complementar, quando se cria 2 vagas a ser indicadas pelo Poder Legislativo. Desta forma, senhores deputados e deputadas, eu voto pela derrubada do veto do governo a esse projeto de interesse do Poder Legislativo para atender a população alagoana e peço e oriento que os senhores deputados votem pelo Poder Legislativo para derrubar esse veto que atenda ao interesse pessoal do secretário Luciano Barbosa. Um momentinho. Por favor. Muito obrigado, deputado Francisco Tenório. Gostaria de agradecer a Vossa Excelência por nos somarmos conosco na derrubada do veto, que retira a vaga da Assembleia, mas eu queria fazer só uma correção. Vossa Excelência, prestem atenção os deputados que leram o projeto, mas que ainda não entenderam, que estão na dúvida. O projeto diz o seguinte: considera-se ocorrido o fato gerador do ICMS no momento 1. Da saída da mercadoria a qualquer título de estabelecimentos de contribuinte. Aí o governo complementa que, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Ainda que, deputado Nezinho, para outro estabelecimento do mesmo titular. O que foi que a Assembleia fez, deputado Olavo Calheiros? Corrigiu e vetou essa frase. Tiramos o ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Nós só corrigimos a lei. Ora, qual é o acordo que eu proponho hoje ao governo, à liderança do governo e aos deputados, como o deputado Francisco Tenório, que pensa em manter o veto? A gente derruba o veto e o governador encaminha outra lei e a gente aprova em regime de urgência, dizendo que no mesmo CNPJ
não será cobrado. Quando a mercadoria estiver em trânsito, não será cobrada. Uma coisa que fique clara, porque da maneira que o governo quer fazer hoje aqui, se nós aprovarmos, deputado Tarcísio Freire, nós estaremos à disposição de qualquer fiscal chegar na barreira fiscal e cobrar o ICMS sobre o transporte da mercadoria. Nós estaremos dando essa possibilidade, mesmo que o secretário da Fazenda diga que não, mas não estará na lei, deputado Davi Davino, estará à disposição de qualquer fiscal. O entendimento é do fiscal e não no entendimento do secretário. Então, peço a esta casa que derrubemos os dois vetos. E se o governo assim entender que a gente está correto na ideia, mas diverge no pensamento, que ele mande para aqui uma lei em caráter de urgência. Eu queria propor isso ao deputado Silvio Camelo, líder do governo, em caráter de urgência, e a gente aprova o que o governo está falando. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores deputados, e me desculpe se eu me prolonguei muito aqui. Obrigado, deputado Davi. Deputado Paulo Dantas, para verificação de quórum. 20 deputados presentes, senhor presidente. Havendo número regimental, então inauguremos a nossa ordem do dia. Antes, porém, vou votar um requerimento aqui de autoria do deputado Francisco Tenório e outros tantos deputados, 18 deputados. Deputados. Ele solicita do plenário da Casa que seja convocada uma sessão extraordinária, duas na verdade, uma sessão extraordinária após essa, para analisar o processo número 152/2019, que é o projeto de resolução de autoria do senhor deputado Cabo Bebeto, e o projeto de lei número 21/2019, de origem governamental, que fixa o vencimento base dos cargos de delegado de carreira de Polícia Civil, e também para analisar a redação final do projeto de lei número 595/98 e também para a segunda discussão da resolução número 157, que é a resolução número 01/2019, da autoria do senhor deputado Cabo Bebeto. Em discussão, o requerimento do deputado Francisco Tenório. Encerro a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Então teremos mais duas sessões após o término da nossa sessão ordinária. Vamos ao nosso item número 1 da pauta. É o processo número 2828/2018, é o veto parcial ao projeto de lei número 635/2018, de origem do governador. É a mensagem 61/2018. Altera o artigo 2 da Lei Estadual número 6.875, de 12 de outubro de 2007, que dispõe sobre a criação do Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, de manutenção e desenvolvimento da educação básica, de valorização dos professores de educação, Conselho do Fundeb, parecer da segunda Comissão de Constituição e Justiça, e redação da senhora deputada Jó Pereira. Ela defende a rejeição do veto. Para esclarecer ao plenário, votar sim significa derrubar o veto, votar não, manter o veto. Deputado Silvio Camelo, para encaminhar. Solicita, nobres deputados e deputados, que votem não para a manutenção do veto. Deputado Silvio Camelo encaminha pelo voto não. Deputado Davi Maia, líder do Democratas. Encaminha aos nobres deputados que votemos pelo nosso mandato, pelo poder do mandato de deputado conseguido arduamente nas ruas, pelo voto sim para derrubar o veto. Deputado Davi encaminha pelo voto sim. Em votação. Podem votar os senhores deputados no painel. Caso tenham dificuldades, podem verbalizar. Pode votar aí.
Deputado Dudu Ronalça, não está presente. Não está presente. Deputada Ângela, se tiver dificuldade, pode gritar, que eu escuto. Não, deputada Ângela Garrote vota não. Mantido o veto governamental com 13 votos não, 5 votos sim. Vamos ao nosso item 2. É o processo número 003/2019. Veto parcial ao projeto de lei número 686/2018. De origem governamental, é a mensagem número 70/2018, institui o programa Contribuinte Arretado, concede remissão, anistia e restituição de benefícios fiscais do ICMS. Altera as leis estaduais número 5.900, de 27 de dezembro de 1996, e 6.323, de 3 de julho de 2002, e 4.418, de 27 de dezembro de 1992. Esclareço ao plenário que esse veto será votado em destaque, uma vez que houve requerimento de líder que represente mais de 1/10 dos membros da Casa. Então será votado o primeiro ponto, serão votados os vetos postos ao parágrafo 3º do artigo 1, inciso 28, do artigo 9º da Lei 5.900 de 1996. Esclarecendo o plenário que votar sim derruba o veto, votar não mantém o veto. Para encaminhar, o deputado Silvio Camelo. Senhor presidente, eu solicito das senhoras deputadas e senhores deputados que mantenham o veto, votando não na primeira votação. Camelo encaminha pelo voto não na primeira parte. Deputado Davi Maia, líder do Democrata. Senhor presidente, encaminho pelo voto sim, pela derrubada do veto em defesa do comércio alagoano e reitero a mensagem que acabo de receber da FEComércio, pedindo para que os deputados derrubem o veto e não acreditem no que foi dito. Deputado Davi Maia encaminha pelo voto sim. Deputado Bruno Toledo, líder do PROS. Só um esclarecimento, senhor presidente. Então, foram 3 artigos vetados. Essa primeira votação, nós vamos apreciar 2 desses artigos. É isso aí? Perfeito. Obrigado. Perfeito, deputado Bruno Toledo. Então, em votação. Deputado Léo quer falar? Não. Deputado Gilvan quer falar? Aperta aí, por favor, deputado Gilvan. Está queimado. Senhor presidente, é apenas para pedir aos nobres deputados que votem pela derrubada do veto e pela geração de emprego no Estado de Alagoas. Deputado Gilvan Barros, líder do PSD, encaminha pelo voto sim. Deputado Davi Davino, como vota Vossa Excelência? Deputado Davi, deputado Tarciso. Deputado Breno. Deputado Dudu não está no plenário. Só, né? Deputado Tarciso, como vota Vossa Excelência? Tá apertando o bichinho lá. Ok. Mantido o veto governamental. Agora vamos para zerar o painel, por favor. Agora vamos para a segunda parte, que é o artigo 13, que também foi vetado, alteração ao artigo 87 da Lei Estadual 6.771, de 2006, que cria o parágrafo único no artigo 87. Em votação? Deputado Silvio Camelo quer encaminhar. A bancada está liberada, senhor presidente. Liberado.
Deputado Silvio Camelo liberou a bancada. Mais algum deputado quer encaminhar? Não? Não, né? Ok. Isso. Deputado Marcos. Deputado Tarciso. Deputado Breno. Deputado Tarciso, vai no gogó. Voto sim, senhor presidente. Deputado Tarciso vota sim. Rejeitado o veto do governador por unanimidade. Passamos para o nosso item 3 da nossa querida pauta. É o processo número 853/2019, requerimento número 147/2019, de autoria do senhor deputado Davi Maia. O nosso querido deputado Davi Maia requer à mesa, na forma regimental, que seja marcada uma sessão especial com o tema coleta seletiva em Alagoas. Em discussão, requerimento número 147. Deputado Davi Maia, com a palavra. Senhor presidente, é de fundamental importância que essa casa discuta o processo da coleta seletiva. Muitos dos prefeitos, dos deputados aqui, têm algum tipo de ligação com os prefeitos do município, dos interiores, que vem passando por uma dificuldade tremenda depois da obrigatoriedade, respeito à lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, de ter que mandar o nosso lixo, o lixo produzido nas cidades, para os aterros sanitários, como é ambientalmente necessário e correto. Porém, nenhuma política foi desenvolvida no estado de Alagoas para a fomentação e a ajuda que esses municípios façam a coleta seletiva. Senhor presidente, nós temos um impacto de até 40 milhões de reais por mês se os municípios investirem em coleta seletiva. Podemos gerar milhares de empregos em todo o estado. Fizemos isso na Prefeitura de Maceió e comprovamos como o município economiza e gera emprego e renda ao mesmo tempo. Por isso, solicitamos essa audiência pública para que seja discutido, inclusive dando oportunidade ao novo secretário, Fernando Pereira, que assumiu agora há pouco, e ao IMA, que venham aqui e discutam conosco, trazendo também as cooperativas a esta casa, para que a gente tenha uma nova política em respeito da coleta seletiva e da geração de resíduos corretamente, ambientalmente sustentável, respeitando os ODS da ONU. Importante isso, e salientar que é uma bandeira de Vossa Excelência. E queria pedir também, senhor presidente, requerer esta casa para que a gente comece a implantar a coleta seletiva aqui na Assembleia, como já fez o Tribunal de Justiça e outras repartições públicas. Vamos fazer, inclusive Vossa Excelência fica delegada a Vossa Excelência essa atribuição para nos ajudar a fazer isso. Certo? Vamos ao item 4 da nossa pauta. Temos o requerimento de autoria também do senhor deputado Davi Maia, o requerimento número 148, que requer à mesa na forma regimental que seja marcada uma sessão especial com o tema enfermagem, uma voz para liderar, saúde para todos, para o dia 31 de maio, às 9 horas do presente ano, em discussão. Deputado Davi Maia, autor do requerimento. Voltando a falar, senhor presidente, só para ressaltar que isso foi uma solicitação do COREN, do Conselho Regional de Enfermagem, que nos deu todo o apoio, que nós estamos juntos, unidos nessa luta, e por isso que eles solicitaram, no dia que vão comemorar a profissão de enfermagem, a efetivação da profissão. Dia 31 de maio. Isso. E nós... é um dia útil? Um dia útil e um dia de audiências públicas. Obrigado, deputado. Encerramos a nossa ordem do dia. Não temos oradores inscritos em explicações pessoais, porém, os senhores e as senhoras convocaram 2 sessões extraordinárias. Então, vamos a elas. Deputado Paulo Dantas, primeiro secretário, para a chamada dos senhores deputados. 20 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, então, instauramos a nossa sessão, a nossa primeira sessão extraordinária. Deputado Davino, para a leitura da ata. Não há ata, senhor presidente. Não havendo ata, seguimos o nosso cronograma. Não há oradores inscritos. Perdão, deputado Paulo Dantas, Vossa Excelência, para a leitura do expediente da sessão. Não tem expediente, senhor presidente. Não havendo expediente, não há também oradores inscritos à hora do expediente, então vamos para a nossa ordem do dia.
Deputado Paulo Dantas, para verificação de quórum. 20 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número, então, inauguramos a nossa ordem do dia. Nós vamos votar agora o projeto de lei número 21/2019, que altera a lei estadual 8.005, de 5 de abril de 2018, que fixa o vencimento base dos cargos de delegado de carreira de Polícia Civil do Estado de Alagoas. É um requerimento do deputado Francisco Tenório, que conseguiu o apoiamento dos senhores deputados para incluir esta matéria. Nós vamos votar em segundo turno. Já foi discutida e agora é um momento apenas de votação. Então, em votação, projeto de lei número 21/2019, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Agora vamos para o nosso item 2 da pauta. É o projeto de resolução número 1/2019, de autoria do senhor deputado Cabo Bebeto. Esse projeto já foi discutido e agora vai para a primeira votação. Em votação, o projeto de resolução número 1/2019, de autoria do senhor deputado Cabo Bebeto. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vencemos a nossa pauta e vamos para a segunda extraordinária, conforme o requerimento aprovado pelo plenário. Encerro a presente sessão extraordinária e convoco os senhores deputados para uma sessão extraordinária logo após o término desta. Com a palavra o deputado Paulo Dantas para a chamada dos senhores deputados. 20 deputados presentes. Havendo o número regimental, declaro aberta a segunda sessão extraordinária. Com a palavra o deputado Davi Davino para a leitura da ata. Não há ata, senhor presidente. Não havendo ata e não havendo deputado Paulo Dantas para a leitura do expediente. Não há expediente, senhor presidente. Não havendo ata e não havendo expediente, não temos também oradores inscritos na hora do expediente. Então passamos para a nossa ordem do dia. Deputado Paulo Dantas para verificação de quórum. 20 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, então inauguramos a nossa ordem do dia da segunda sessão extraordinária convocada pelo plenário. Agora nós vamos discutir, não é votar, nós vamos discutir a resolução de autoria do deputado Cabo Bebeto, que foi votada na sessão extraordinária anterior, em segunda discussão. Obrigado, deputado Paulo. Então, em discussão, a resolução número 1/2019, de autoria do senhor deputado Cabo Bebeto. Encerro a discussão. Nosso segundo segundo item da nossa segunda segunda sessão extraordinária é o parecer número 22/19, de autoria do senhor deputado Francisco Tenório. Ele analisa a redação final do projeto de lei 595 e dá como correta, como perfeita essa redação. Em votação, o parecer número 22/19, de autoria do senhor deputado Francisco Tenório. Os deputados que aprovam, deputado Cabo Bebeto. Pois não? Eu rejeito a redação final do parecer, senhor presidente. Vossa Excelência vota contra. Sim. Perfeito. Deputado Cabo Bebeto vota contra. Então, aprovado contra o voto do deputado Cabo Bebeto. Agora vamos votar a própria redação. O parecer do relator, no caso dos processos em redação final, é para fazer uma análise se o português foi correto. Ele não tem autonomia modificativa, é só para ele atestar a veracidade da redação final. Agora vamos votar a redação final. É a redação final ao projeto 595/2018. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Deputado Cabo Bebeto. Só para também manter... Registrar a rejeição também. Registrar o voto contra do deputado Cabo Bebeto e do deputado Davi Maia.
Aprovado por maioria. Bom, superamos a nossa pauta da segunda sessão extraordinária que fizemos hoje. O deputado Francisco Tenório apresenta agora um requerimento em mesa, solicitando uma nova sessão extraordinária para tratar da redação final de 2 projetos de lei de interesse do deputado Francisco Tenório, que são o processo que se refere ao subsídio, os vencimentos de delegados de polícia e o de fiscais de renda. Então, submeto o requerimento ao plenário. Em discussão, o requerimento do deputado Francisco Tenório, que solicita uma terceira sessão extraordinária. Encerro a discussão e coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Então, encerramos a presente sessão e convocaremos uma ao término desta. Encerro a presente sessão. Deputado Paulo Dantas, para a chamada dos senhores deputados. 20 deputados presentes, senhor presidente. Deputado Davi Davino, para a leitura da ata. Não há ata, senhor presidente. Deputado Paulo Dantas, para a leitura do expediente. Não há expediente, senhor presidente. Não havendo oradores inscritos, deputado Paulo Dantas, para a verificação de quórum. 20 deputados presentes. Havendo número regimental, inauguramos a nossa pauta, a nossa ordem do dia da terceira sessão extraordinária do dia de hoje. E aí nós vamos votar 2 matérias em redação final. A primeira matéria é o projeto de lei número 21/2019, que altera a lei estadual número 8.005, de 5 de abril de 2018, que fixa o vencimento base dos cargos de delegado de carreira de Polícia Civil do Estado de Alagoas e da outras providências. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei número 20/2019, é a lei que altera as leis estaduais número 6.285, de 23 de janeiro de 2002, e número 7.973, de 12 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a lei orgânica do Grupo Ocupacional, Tributário e Finanças, estabelece o seu regime jurídico e dá outras providências. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Encerramos, então, a nossa ordem do dia. Não havendo oradores inscritos em explicações pessoais, faculto a palavra para o deputado que queira fazer uso. Deputado Francisco Tenório, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, apenas para agradecer a compreensão dos dignos pares que, atendendo a nossa solicitação, hoje realizamos 3 sessões extraordinárias. E assim concluímos essa pauta que foi tão debatida aqui, do projeto que corrige o salário dos delegados de polícia e dos fiscais de tributos. Dizer aos nossos delegados que estão presentes em plenário que tivemos a compreensão de todos os deputados e que, por unanimidade, foi aprovada em redação final as 2 matérias, delegados e fiscais de tributos. Muito obrigado a todos e vamos à luta. Muito bem, deputado Francisco. Parabéns a Vossa Excelência por articular tão bem. Não, mais algum deputado quer fazer uso da palavra? Bom, então, convoco os senhores deputados para amanhã, horário regimental, e encerro a presente agradecendo a presença de todos. Muito obrigado.